Meus amigos, no tiro de meta da Itatiaia deste domingo, o Galo segue invicto na temporada. Até o clássico não tinha vencido. Depois foram 2 vitórias contra Cruzeiro e ontem no sul de Minas contra o Pouso Alegre. E agora o Atlético numa situação de classificação encaminhada no campeonato estadual. Faltam 2 jogos, em casa contra o Atlético, fora diante do Itabirito, mas o Galo depende apenas dele, pelo menos para se classificar como o segundo melhor colocado dos grupos do nosso campeonato. Os jogadores do Galo terão folga neste domingo após o retorno da madrugada de Pouso Alegre a Belo Horizonte, e amanhã será reavaliado o volante Alexander. Há uma preocupação, o jogador teve uma entorse no joelho esquerdo e precisou sair amparado por colegas até o vestiário no primeiro tempo do jogo contra o Pouso Alegre. Para o duelo contra o Bragantino, quarta-feira, 19h, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Sampaoli vai retornar com a equipe titular, com os principais jogadores que sequer foram relacionados para o duelo de ontem. Alô, Ale! Alô, Hugo Sérgio e amigos do apito final. O Atlético conseguiu uma vitória muito importante, pensando em classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro. O time que teve uma escalação alternativa, mas interessante, que contou com o Preciado, que voltou depois de ter se machucado na estreia contra o América. Teve a volta do Ivan Roman, fazendo a sua primeira partida em 2026. Pacini foi o lateral esquerdo, jogador jovem da base, que também vai ganhando seus minutos em 2026. E teve também Alexander, que é um jogador de muita qualidade técnica, até saiu machucado. Torcer para que nada de mais grave tenha acontecido com o camisa 5 do Atlético. O Scarpa foi titular e teve uma boa participação. O Renier foi eleito o melhor jogador da partida pela nossa equipe, e o Coelho, mais uma vez, que vai ganhando ritmo. Mas o Pouso Alegre, que tem o treinador Danilo, Zidanilo, né? Muito bem armado, inclusive faz um bom trabalho, sai na frente numa bola esticada pro Tota, o seu camisa 10, que ganha do Preciado no corpo e não tem a cobertura do Ivan Roman, e o Tota faz um golaço, sem chance pro Everson, colocou a bola no ângulo do goleiro do Atlético e faz 1-0, e assim termina o primeiro tempo. No intervalo, o Sampaoli dá uma bronca nos seus comandados, né? Inclusive faz o alerta a respeito da possível desclassificação com resultado negativo, e o time reage quase que imediatamente, porque com 5 minutos da segunda etapa, numa assistência, cruzamento maravilhoso do Scarpa, acha o Renier sozinho, livre de marcação já na pequena área, para fazer o gol de empate. E na sequência, com 8 minutos, 3 minutos depois, uma jogada em que o Renier vem para o meio campo e faz a assistência para o Coelho, que entra rasgando pelo lado esquerdo e arrebenta com a defesa do Pouso Alegre e dá o segundo gol para o Atlético, conseguindo a virada rapidamente. Em poucos minutos do segundo período, o Atlético já estava na frente. Aí o Pouso Alegre teve que mudar o seu plano, né? Partir para cima, ser protagonista no jogo, e aí não conseguiu criar, e pelo contrário, dava espaço para o contra-ataque. E num desses, o Juan, que entrou na segunda etapa, o Tressoldi, né, o zagueiro, faz uma jogada de centroavante, né? Dribla o seu marcador e faz o terceiro gol, dando números finais para o jogo. Uma vitória realmente significativa, a segunda do Atlético no ano e no Campeonato Mineiro, que coloca o time do Sampaoli numa boa condição para conseguir a sua classificação, ou como primeiro do seu grupo, né? Do grupo A, ou até como o melhor segundo colocado, já que o Atlético tem 10 pontos. Os jogadores que foram poupados nessa partida do Campeonato Estadual devem voltar a atuar normalmente contra o Bragantino lá em Bragança, o próximo jogo do Galo aí pelo Campeonato Brasileiro. Aquele bom bate-papo no intervalo é aquela mudança de chave do primeiro pro segundo tempo. O Galo consegue a reação, Vini. O Atlético como uma equipe alternativa, mas muito forte, né? Se a gente pega a escalação do Atlético, um time que tem Everson, Gustavo Scarpa, Alexander, que infelizmente saiu machucado, né? A gente vai torcer para que não seja nada grave. Alan Franco, o time com Igor Gomes, Coelho, Renier. Então, assim, é uma base bem forte.
e que fez um primeiro tempo ruim. O Atlético não conseguiu transformar a posse de bola em oportunidades, em um domínio. E tomou um gol numa falha incrível, né? O Sampaoli chamou a atenção, lógico que ele não vai expor ali o Preciado na coletiva dele, e também ele tá só começando, né? O Preciado ainda precisa de ritmo, estava jogando numa liga que não é tão forte, tão intensa como no futebol brasileiro, e aí ele vai precisar se adaptar o mais rápido possível, mas ele falhou muito feio no lance do gol do Pouso Alegre, um golaço do Tota, que, aliás, fez um golaço contra o Cruzeiro na estreia. Sim. E um golaço agora contra o Atlético. Vai ter muita história pra contar, né? O Tota, 2 golaços nesse Campeonato Mineiro. Mas aí a gente viu um segundo tempo realmente totalmente diferente do Atlético, já com uma postura diferente. O Atlético voltou com mais ambição e com mais contundência, que foi uma palavra que o Sampaoli usou tanto em 2025 e usou até no início do Campeonato Mineiro em 2026, que estava faltando contundência, foi o que teve no segundo tempo, com o Reinier aproveitando as oportunidades, com o Scarpa dando assistência, com o Atlético muito mais competitivo e mais organizado. Vitória importante, Hugo, para aliviar qualquer tipo de pressão que pudesse existir ainda e colocar o Galo numa situação até mais tranquila agora em relação à classificação. Ainda não assumiu a liderança do seu grupo, mas só depende dele para se classificar, porque na pior das hipóteses, se o Atlético vence os 2 jogos que restam, ele se classificaria como o melhor segundo colocado. Então, para quem estava numa corda bamba, para quem estava no início muito pressionado, ameaçado de não se classificar, hoje o Atlético já vive uma situação bem mais tranquila. Cláudio Rezende. Um abraço, boa noite a você também, a todos do apito final da Itatiaia deste sabadão. Massa atleticana feliz da vida, mais uma virada. O Atlético versão 2026 vencendo o time da virada. Foi assim no clássico também contra o Cruzeiro. Diante do Palmeiras, conseguiu virar no finalzinho, tomou um empate. Mas até agora o Atlético segue invicto no ano e deu passo importante para a classificação às semifinais do Campeonato Mineiro. O time que segue em busca do heptacampeonato. 6 conquistas consecutivas do estadual. O Galo vai em busca da 7ª. Essa é a expectativa de todos no Galão da Massa. Vamos falar sobre agora o futuro do Galo. Depois de vencer o Pouso Alegre, o que vem por aí com os titulares de volta já no meio de semana. Os jogadores do Atlético na estrada, retornando a Belo Horizonte, já vão chegar durante a madrugada. E na terça-feira já tem outra viagem. Contra o Bragantino, é o jogo da quarta, 7h, no interior de São Paulo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com a volta dos titulares. 6 jogadores, entre eles o Hulk, sequer estiveram hoje nessa vitória de virada aqui em Pouso Alegre. Desfalques também devido à situação de Campeonato Brasileiro, né? É parada complicada na semana que vem, jogo em Bragança Paulista, contra o Bragantino, Vini. Pra mim o Atlético acertou em manter o planejamento. Mesmo pressionado no Campeonato Mineiro, o Sampaoli ele chegou em coletivos anteriores e deixou bem claro que no Campeonato Mineiro ele utilizaria força máxima no clássico contra o Cruzeiro. E foi assim, porque o foco tem que ser brasileiro. Os anos anteriores eles deixam uma lição bem clara. O Campeonato Mineiro é legal, tem sua importância, mas ele não resolve a sua vida. O Atlético vem de 6 conquistas consecutivas. Vai em busca do hepta, claro, o Atlético tem que buscar o título, né, em todas as competições que ele disputa. Mas se for para prejudicar o desempenho no brasileiro, não vale a pena. Porque ano passado o Atlético esticou a corda demais, fisicamente se desgastou muito no início do ano, justamente porque teve que entrar com os titulares no Mineiro. E no segundo semestre o time morreu, o time abriu o bico e não conseguiu suportar um calendário que é tão apertado. Então, para mim o Atlético está correto em não abrir mão dessa estratégia, está jogando um Campeonato Mineiro com o que tem, com o que dá, sem escalar força máxima em todos os jogos, porque o foco tem que ser o Campeonato Brasileiro. O Atlético vem de 2 brasileiros muito ruins, de 2 campanhas péssimas, e esse ano a história precisa ser diferente. O Cláudio Rezende. Preocupação no Atlético é quanto ao volante Alexander, que deixou o time ainda no primeiro tempo com uma entorse no joelho esquerdo. O jogador será reavaliado, vai passar por exames de imagem na reapresentação do elenco segunda-feira, porque o domingo é de folga após o retorno da delegação aqui de Pouso Alegre a BH. Na terça-feira,
o Galo segue para Bragança Paulista, o segundo jogo do Campeonato Brasileiro, fora de casa. Para esse compromisso, o técnico Sampaoli vai contar com as voltas de Hulk, Dudu, Bernard, Renan Lodge, Maicon e Júnior Alonso, que foram preservados diante do Pousão. 2 cornetas para a Laminda. Tá doido. É um ponto de atenção aí, até para a direção do Galo, para poder entender qual que é o momento certo de colocar ele. Se ele realmente está muito aquém fisicamente, não dá para ficar colocando. Mas se entender que ele vai pegar a condição só jogando, aí, meu filho, a torcida tem que ter paciência com ele, né, Madeira? É verdade. Oi, Guinho, aquele destaque final. O Atlético volta a campo na quarta-feira. Jogo contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Retorno da cavalaria para ajudar o Galo a conquistar mais 3 pontos ou os seus primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Fala, massa, fechando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia. Já deixa aquele like para dar aquela força pro canal, tá bom? Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui é do Galão e traz notícia todos os dias aqui para vocês. Não perca tempo, venha fazer parte da massa aqui nesse canal. Se inscreva e ative o sininho de notificação, é muito importante. Toda vez que sair um vídeo, você será avisado pelo YouTube. Fique à vontade também para estar deixando sua opinião em relação a tudo que eu passar daí no vídeo, no espaço de comentário do canal, tá bom? Fiquem à vontade, que esse canal aqui é de vocês, até porque sem vocês esse canal aqui não existiria, então vocês movem esse canal, então fiquem à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Vou ficando por aqui, mas hoje ainda a gente volta com mais notícias para vocês. Um forte abraço e até a próxima, massa.